Começando o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, este é Campo e Batom, e hoje a gente recebe convidadas lá do Mato Grosso do Sul para falar sobre as Marias do Agro. E quem está conosco hoje é a presidente desse grupo maravilhoso, Maria Aparecida Brandão, Lilota, que há 7 anos já é presidente desse grupo maravilhoso que eu tive oportunidade de conhecer pessoalmente. Bem-vinda a Campo e Batom, Lilota! Muito obrigada, Alessandra, pela oportunidade, pelo carinho com que você trata as Marias do Agro de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que, gente, tá quente. Vem com a gente, porque vocês vão saber tudo sobre um dos mais grandiosos leilões feito por mulheres no Brasil. Vai ser a sétima edição do leilão das Marias do Agro. Um leilão com Nelore, com raça, com produção, com muita categoria e muito detalhe que você vai saber daqui a pouquinho como é que é esse leilão feito por mulheres. E está conosco também uma integrante do grupo Marias do Agro, ela que é herdeira, ficou herdeira da propriedade com apenas 20 anos depois do falecimento da sua avó, caiu no colo a propriedade dessa mulher, Georgia Garcia Leal. Muito prazer te ter aqui no Campo e Batom. Muito obrigada por tua participação aqui, querida. Obrigada, agradeço novamente esse espaço aqui, né, para nós e o carinho que você está tendo conosco. Georgia, já vou começar contigo. 20 anos de idade, tu estavas fazendo uma faculdade de advocacia, de repente tu te viu a herdeira de uma grande propriedade aqui no Brasil, precisando conhecer tudo sobre administração. Como é que foi isso? Tu teve vontade na hora, a primeira coisa, não, vou vender tudo. Foi isso? Não, na verdade eu sempre almejei, né, uma magistratura, uma outra carreira e naturalmente o que a maioria dos herdeiros do agro, né, a gente é sempre, hoje em dia isso está mudando, mas a gente é sempre auxiliado, né, a ter uma profissão, ter uma carreira e vir assumir uma propriedade, né, como herdeiro lá na frente, né, como um negócio à margem. E não, na verdade eu estava almejando isso, mas aí de uma semana para outra eu me vi sozinha com um patrimônio, né, como herdeira única, que eu nem sabia o que eu tinha, nem sabia o que era para fazer, para te falar a verdade, e resolvi enfrentar. O amor que a minha família sempre me ensinou a ter pela propriedade, pela criação de animais, me fez falar, não, eu não vou dar isso aqui para ninguém, eu não vou vender, eu vou pegar e vou fazer acontecer. Tu sempre gostou dessa lida campeira, como a gente chama aqui no Sul, de estar envolvida com essa egrégora da fazenda, mesmo estando morando na cidade? Na verdade, não gostava muito, não. Eu, apesar de vir de uma família toda do agro, eu fui criada totalmente diferente. Eu fui criada para morar na cidade, então foi bem um choque, assim, para mim, uma mudança muito repentina. Mas tu falou uma palavra mágica aí, tu falou em amor. Quando é que tu descobriu, nesse caos, nesse desespero de ter que assumir uma propriedade, o amor por algo que talvez tu nem sabia que tinha? É muito. Ninguém nunca me perguntou isso. Eu acho que é com o dia a dia, com a lida. Minha avó falava uma coisa e eu hoje em dia concordo plenamente. Eu sou apaixonada por vacada de cria hoje, né? A minha fazenda tem todos os ciclos, mas a minha paixão é a vacada de cria. E a vaca, como minha avó dizia, é o bicho mais abençoado que tem. Porque se você cuidar bem dela, ela só te traz coisa boa, ela só te traz prosperidade. Ela te dá um bezerro todo ano, ela te dá leite, ela aumenta seu patrimônio. Então eu me apaixonei pela cria, me apaixonei pela lida, por essa. Eu falo, hoje em dia eu talvez não saberia trabalhar num escritório fechado. Eu acho que a gente tem a oportunidade de trabalhar na natureza, e eu acho que o amor veio daí. Que bacana. Lilota, é esse perfil de liderança que está assumindo Marias do Agro. Eu achei fantástico que tu me disseste aqui nos bastidores que está começando a preparar a sucessão da liderança do grupo de mulheres de vocês. Conta mais um pouco sobre esse passo a passo para que outras mulheres que também estão nessa pegada possam usar vocês como inspiração.
A inspiração é o que a Georgia acabou de falar, é o amor. É o amor que a gente adquire pela terra, é o amor que a gente adquire por mostrar aquilo que a gente gosta de fazer. E realmente, a vaca, ela te traz tudo isso que ela falou, a prosperidade e a vontade de continuar, porque a liberdade, o prazer que você adquire cuidando, tratando o animal, além de prazeroso, é dignificante para o ser humano, sabe? É uma obra de Deus, a continuidade. E essa continuidade gera a sucessão. A sustentabilidade no agro gera a sucessão dentro das Marias. Hoje eu tenho um grupo muito coeso, muito firme, muito forte. São mulheres com ética, com moral, com integridade, sabe, com responsabilidade. Então, em momento algum, eu tenho assim o medo, sabe, de sair e deixar as Marias, porque eu tenho certeza que elas vão continuar. Eu fiz isso por 7 anos, porque eu fui diretora do Sindicato Rural de Paranaíba por 12 anos, a única mulher em meio de 20 diretores. Então, eu Parabéns. aprendi, obrigada, aprendi muita coisa, aprendi muito. E aí, quando eu saí, eu falei para o próximo presidente, eu falei assim, ele falou, continua. Eu falei, agora eu preciso cuidar mais um pouco de mim, das minhas netas, minhas filhas. Eu falei, mas eu gostaria que você colocasse mulheres. Ele colocou 3 mulheres. Então, é uma grande satisfação essa sucessão que eu, graças a Deus, estou conseguindo fazer. As meninas são muito boas, são trabalhadoras, são ordeiras. E é o que eu te falo, tem responsabilidade, tem ética. Isso é muito importante em qualquer ser humano. Agora, quando ela vem de berço, igual veio da Georgia, igual das outras meninas que eu tenho acompanhado, melhor ainda, não tem erro, sabe? Então, é só continuar. A sucessão vai fluir naturalmente. Eu tive o prazer de acompanhar de perto toda essa trajetória das Marias do Agro, foi esse ano. Tive o prazer de estar com vocês aí no mês da mulher, num evento espetacular, maravilhoso, que reuniu quase 100 mulheres, plena associação comercial aí de Paranaíba, foi fantástico. Agradeço mais uma vez, Pilota, por poder estar aí com vocês, sentir essa energia e olha, não é da boca para fora. Né? Tá aí uma mulher que tem certeza do time que ela tem, uma líder que faz as coisas acontecerem e que está disposta a fazer o crescimento de todas juntas, que isso é fundamental, né? Isso é uma coisa difícil. Como é que foi, Georgia? Falar em crescimento. Como é que foi para ti, Georgia, tu crescer neste meio? Porque assim, tu chegou 20 anos inexperiente. Primeiro, quem foi tua inspiração para tu ter continuidade? E segundo, eu já sei que tu vais me falar, mas eu quero saber assim, os desafios a gente já sabe que tu teve. Como é que foi? O que te orgulha de ter assim dado a curva no desafio? Tipo, eu venci isso, sabe? Conta pra gente. Na verdade, até a gente estava falando de ser herdeira, né? Existe uma diferença muito grande de você ser uma herdeira e uma sucessora, né? A sucessora você se torna, né? Herdeira é fácil, você herda lá. E eu me inspiro muito na minha avó. Minha mãe também foi uma grande mulher. Ela passou por essa transição, uma época entre o direito, né, e as propriedades. Mas minha avó nasceu na fazenda, né? Então ela sempre foi uma mulher muito justa, muito trabalhadora, muito guerreira, à frente do seu tempo, né? E desafio, eu falo que cada época tem um, né? Cada geração passa por um desafio diferente. E eu falo, até comento muito isso com a Lilota, com as meninas da nossa associação, que se quando eu comecei lá atrás, há 16 anos atrás, né? Que eu estou à frente das propriedades, se tivesse um grupo como esse, para dar uma força, para dar um conselho, teria sido muito mais fácil. Olha aí. Você E essa vê? ajuda vem de graça, né? Essa ajuda vem de coração. Da união, né? Da união, de coração. Elas me procuram na rua. Hoje, então, que nós estamos aí prestes do leilão acontecer, as mulheres me procuram. Eu quero colocar gado no seu leilão. No próprio sindicato, tem outros leilões. Se você quer colocar gado no leilão do sindicato, não, eu quero colocar gado no leilão das Marias. Por quê, Alessandra? Porque nós conseguimos fazer desse leilão uma base familiar sólida. O leilão é cheio de mulheres, de famílias, vão as crianças, vão os maridos, porque a mulher sempre trabalhou, já visto o caso da avó,
da Geórgia, ela sempre trabalhou, mas normalmente aqui na nossa terra, e eu acredito que em alguns lugares, os homens tomavam a frente, sabe, o protagonismo, e a mulher estava ali. Mas hoje não, hoje, por coincidência, acontecer os fatos, assim como aconteceu com a Geórgia, eu também sou uma sucessora, sou herdeira e sou sucessora, então eu tive que tomar frente. Eles estão valorizando as mulheres. E o nosso grupo não é formado por mulheres, mas não, os homens também estão atuando junto. Porque se tem uma coisa que a gente prega é a união dos familiares em torno de todo o negócio, sabe? Isso é muito importante para nós, porque gera o amor, gera a confiança, a parceria entre os casais e tudo que a gente leva junto, a gente frutifica. Histórias sempre são ótimas de saber. Vocês estão na 7ª edição, tem uma trajetória e muita história para contar desse leilão. Você teve sempre à frente desde o início, né, Lilota? Qual é o momento? Fala assim alguns momentos assim inesquecíveis desse leilão. Olha, os momentos inesquecíveis é aquela aflição que te dá antes, né? Não vou conseguir fazer, não vai ter o gado e tal. E quando chega no dia, é tudo maravilhoso, sabe? Tudo corresponde e as pessoas que vêm, que elogiam, que dão retorno. O negócio de gado é feito 99% o negócio é fechado, sabe? A gente procura, esse ano e o ano passado, procuramos colocar um leiloeiro muito bom. O manejo de gado, isso eu quero frisar também, na hora de fazer o manejo de gado, apartação de gado, são homens, mas nós temos uma parceria com a Faculdade Federal de Veterinária aqui, que as moças que fazem o curso são loucas para aprender, e elas passam o dia todo lá em pé, na balança, na apartação, aprendendo, sabe? Então, isso é muito bom, deixar para essas meninas esse legado, a oportunidade, porque muitas delas não têm fazenda para poder praticar isso, né? E aí elas veem nessa oportunidade para poder estar ali, presenciar o contato com o animal é muito gostoso, né? Aquele ambiente. Inclusive, nosso leilão é bem no meio de uma festa da cidade, a comemoração da cidade chama Expopar, estão todos convidados, inclusive, não é? Então, gera tudo isso, sabe? É um misto de trabalho, de festividade e de alcance, sabe? Do desejo realizado. É muito bom. Vou fazer primeiro a pergunta para ti, depois a mesma pergunta para a Geórgia, sobre sustentabilidade na pecuária. A gente, muita gente que não é do meio rural vê o pecuarista como um explorador dos animais. A Geórgia acabou de dizer isso, que a vaca simplesmente ela dá retorno do amor que a gente dá para ela. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é hoje ser sustentável na pecuária com a mão feminina, na tua opinião, Lilota? Na minha opinião, é o bem-estar animal, não é? Então, ele precisa ser valorizado, precisa ser praticado. Por isso que as Marias, além de fazer o leilão, porque isso é uma vitrine para a gente mostrar o nosso produto, mas lá atrás, durante o ano todo, nós temos as ações que são os cursos, né? As práticas de animal, a prática de como trazer um pasto muito bom, a prática de uma boa gestão com os funcionários, com a lida diária, o modo de tratar. Então, se eu trato bem o meu funcionário, ele vai tratar bem o gado que está lá na fazenda, não é? Então, isso é muito importante para nós. Aí, tudo isso vai culminar com o leilão, mas atrás disso tem todo o trabalho feito de cursos, de orientações. Nós temos aqui o Senar, que nos ajuda muito com os instrutores, temos o Sebrae também, e grupos de mulheres que fazem cursos de empreendedorismo rural, além das nossas ações sociais também, com as mulheres, com as crianças. Nós fazemos um trabalho muito bacana com as crianças rurais, tanto no Dia das Crianças quanto em Páscoa, e nós estamos vendo outra data também comemorativa, nós vamos nesses centros rurais, a gente leva brinquedo, a gente leva lanche, a gente leva brincadeira, olha, é de chorar de emoção você ver as crianças lá brincando com a gente, sabe? E eles gostam Vocês são um muito grupo disso, dão grande. valor. É um Quando grupo fala grande. nós, Então, e o grupo grande de crianças tem aumentado, sabe? Conforme vai passando, eles vão falando para os outros, e aí eles vão aumentando o número de crianças. Isso é gratificante, sabe? Para o ser humano. Não é nem para uma associação, mas é para o ser humano.
Então, dentro desse contexto, vem a prática de animais muito bem feitas também. A Georgia, Georgia tenho pode falar um pouco certeza sobre isso também, que é mais nova. e ainda mais que como é que é ser sustentável, ser responsável pela natureza, ser responsável pelo negócio, pelos funcionários, fazendo cria, recria, engorda numa fazenda, que isso são as 3 práticas. Geralmente eu conheço pecuaristas que fazem apenas praticam uma dessas ações apenas na sua propriedade. Você pratica as 3, como é que é tudo isso e ainda manter a sustentabilidade do negócio? Sim, esse assunto da sustentabilidade está muito em voga, né? Se fala muito sobre isso e se critica muito o agro sobre isso, né? Mas eu falo que quem fala não conhece, não está lá no dia a dia, não sabe como é que funciona, o amor que a gente tem pela natureza, porque esse amor, esse cuidado, ele dá retorno, né? Se a gente não cuidar, a gente não tem o sustento das nossas famílias, né? Então eu falo que a sustentabilidade é sim sobre o que a Lilota falou, o cuidado com os funcionários, os cursos. Então a gente faz curso muito de manejo. Então na minha fazenda agora investi muito em tudo que é anti-estresse, curral, tronco, manejo dos meninos dentro do curral e fora. Obviamente o funcionário que ele é feliz na fazenda, ele trabalha com mais calma, ele trabalha, se a família dele tem uma estrutura boa para morar, obviamente ele vai entregar outro serviço, porque a gente não está lá todo dia, né? Então nós somos uma equipe. Sem eles a gente não fica. Então realmente esse trabalho é muito importante. E o cuidar, você cuidar da pastagem, você cuidar da natureza, respeitando todas essas normas que a gente respeita, que a gente é obrigado, inclusive, a respeitar, mas todo mundo respeita porque aprendeu que isso é o cuidar, isso é o que dá o retorno bom para a gente, né? Aproveitando, Georgia, mais uma propaganda aqui do leilão. Você com certeza vai participar, né? Sim. Faz Sim. aí um teaser, deixa com água na boca quem vai para o leilão. Que tipo de genética animal, o que você vai levar aí para participar desse grande momento aí das Marias do Agro? Olha, é um leilão com premiação, ele é bem disputado. A galera não vai para brincar, não. As Opa! produtoras não vão para brincar. Então, são gados assim extremamente selecionados, de muita qualidade. A maioria é Nelore, que acaba levando, que é o forte da nossa região, mas também tem muito gado de qualidade de cruzamento. E o pessoal faz o toalete, né? Que deixa o bezerro lá, a vaca, o touro todo bonitinho para ir para lá, que a mulherada é caprichosa. Tem toda essa questão do manejo lá. Nunca aconteceu de realmente machucar por irresponsabilidade nossa. A gente tem muito, muito cuidado com isso, né, Lilota? De correr Sim. tudo bem, tudo com calma. E nos pormenores, nosso leilão é muito bonito, muito bem decorado, viu? De Ah, todos os é? outros. A mulherada é caprichosa, viu? Nós Vai, temos então conta aí. temos duas decoradoras, diretoras, eu vou citar o nome delas aqui, a Marilu e a Marinei, que elas cuidam São com muito carinho, impecáveis. são impecáveis, a decoração é ótima. Ah, e tem mais uma coisa também, nós temos lá no recinto do sindicato, da Expopar, uma Casa das Marias. E agora, dessa vez, nós vamos prestigiar, homenagear as mulheres produtoras, aquelas que fabricam os doces, os queijos, elas vão participar dessa Casa das Marias, que é muito bem decorada também. E ali vai o governador, vai a esposa do governador, o secretário da FamaSul, todos eles vão ali, sabe? Para prestigiar, para enaltecer a mulher aqui da região. E essas meninas que vão expor os produtos lá, para ficarem conhecidas. Não é? Nós não fizemos ainda isso, mas esse ano realçou essa vontade de colocar todas as mulheres ali que são produtoras de fato. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Se tá gostando, faz tua pergunta, vem participar desse leilão maravilhoso. Conversa aqui com a Georgia e com a Maria Brandão, que a gente tem muito assunto aqui para falar sobre as Marias do Agro. Você já montou o seu grupo de mulheres aí na sua região? Então tá, aqui estão as professoras para te ajudar. Porque uma puxa a outra, né, Lilota? Não adianta. E quando a gente tem bom coração, as coisas acontecem naturalmente. Você está falando aí das lideranças, do poder público, enxergar as mulheres do agro aí no interior do Brasil. Paranaíba é pequenininha, é uma cidade super minúscula, que parece que nada acontece, mas olha,
o quanto é possível fazer de diferença quando colocamos amor nos processos, né? Exatamente. Paranaíba é pequena, mas é grande de coração. Estão todos convidados, as mulheres, os homens, aqueles também que querem colocar o gado e que o lote, né, de vocês no leilão aqui perto da região. E comprar, nós vamos estar divulgando o link também para poder comprar, sabe? O pessoal de São Paulo, Minas, aqui nós ficamos aqui na Costa Leste, muito próximo a São Paulo e Minas e Goiás. Nós temos esse privilégio e vamos trabalhar bastante. Eu espero bastante comprador aqui. E aguardo O você leilão também. vai ser só presencial, né, Lilota? Não, vai ser online também. É Online online. também. Ótimo. Então, Online também. não tem limite de público. E quem quiser ainda se inscrever, é possível? É possível ainda. Eu vou depois deixar com você o meu contato, se E você o puder link a gente divulgar. deixa aqui no programa também. E o link também, perfeito, perfeito. Você vê como é que funciona a coisa, Alessandra? São os contatos, o bem-querer, a união, o querer fazer bem para o próximo, né? Porque nós estamos aqui para servir, né? E se servir, ajudar o próximo, é bom, é gratificante para nós, você imagine para aquele que precisa, não é? Então, graças a Deus, tem. Maravilhoso. Meninas, para terminar, o que vocês falariam para uma menina que hoje está em dúvida ou está dentro de um processo sucessório, está tendo os desafios da sucessão, porque muitas vezes não é tudo como ela pensa ou como ela quer. Assim, pouquíssimas palavras. Que mensagens vocês deixariam para essa menina hoje que tem a ver com o amor e a sucessão na pecuária? Jorge. Nossa, difícil, achei que você ia me pôr em segundo lugar para pensar. Você sabe que é o recado que, assim, que às vezes eu penso que eu daria para mim, né? Para as minhas filhas, porque eu não. Quando eu olho para trás, nem eu acredito que eu tive essa trajetória. Então, eu acho que o que eu sempre digo que a vida quer da gente é coragem, né? Então, eu acho que tudo que dá medo, a gente vai com medo mesmo. E é um negócio muito bonito, muito gratificante, rodeado de muito amor. Eu acho que quem trabalha direito, com honestidade, só traz o bem e faz o bem, na minha E só opinião. colhe bons frutos também, Com né? certeza, com certeza. Lilota, Eu o vou que tu diz para essa gurizada, como a gente diz Olha, aqui? eu vou dizer o exemplo que eu estou vendo da Geórgia, porque eu acompanho aqui de perto, ela leva as filhas, sabe, vai para o cavalo, vai, posa na fazenda, dorme lá. Isso é o embrião, isso é o começo do gosto, isso é o começo do amor que ela está plantando a sementinha no coração das filhas, porque aí depois vem o valor, a vontade. Então, isso que É ela está verdade. fazendo hoje está de parabéns. É isso que tem que fazer. Faça isso, Maravilha. não tem outra receita. É só isso aí. Coloca amor e coragem. Vai Isso longe. aí. Espetacular, meninas. Então tá todo mundo convidado, dia 29, Leilão Marias do Agro em Paranaíba. Não perde, que é um grande evento. E a gente vai ficar por aqui com mais um Campo e Batom. Na próxima segunda a gente volta com um super programa. Agradeço demais a participação de vocês, meninas. A Microfones gente que sempre abertos aqui para as agradece. Marias do Agro, tá bem? Muito obrigada. Fica com Deus. Valeu. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.